do Chamadeira Angueira, como lhe quer chamar. Nós estamos em Angueira. Angueira é uma tierra muito antiga. Os primeiros documentos que nos falam dela são do Quinto de João Afonso Henriques, que falam da doação de Angueira, que era de Dom Telo Fernandes, e que depois foi doada ao mosteiro de Moreirola. Não Moreirola, Moreirola. O nome verdadeiro é Moreirola e o nome leonês. Depois que passou para o nome castelhano, como agora se diz, mas sempre se chamou Moreirola ou Moreirola, como nós dizemos a Mendes. Moreirola. E assim que está nos documentos antigos. Bom, neste documento de 1196, fala-se de Angueira e, ao falar de Angueira, para vós verdes o tempo que as coisas têm, fala-se allá na Cavada, que é onde nós estamos, na Cavada, e fala-se no Terroso. O Terroso que ia começar ali ao Parriba e uma terra ao lado da Ribeira, uma terra muito rica, que era terra de muita colheita e de erva e de calhava, do tempo que andou por ele. Os frailes não eram gente burra, gostavam da terra boa para eles e todo. E falavam nos 3 poços que havia na Ribeira, que estavam cheios de peixes e que só os frailes do mosteiro de Moreirola e que podiam caçar peixes nesses poços. Não sei se sabeis, mas Moreirola era um mosteiro cisterciense. Eles frailes cistercienses, nos mosteiros de Alcobaça, também era de cister, só comiam peixe, não comiam chicha. Eles tiveram um papel muito importante a desenvolver a pesca nos rios. Faziam muitas represas e desenvolviam muito o peixe a partir daí. E faziam também o que agora se faz, que é a aquacultura. Eles já neste tempo faziam criação de peixes. A gente de Angueira que está aqui sabe bem que quando chegam ao mês de março, apanham as sardicas na cascalheira, no cascalho. Neste tempo apanhavam-nos e levavam as sardicas para outros lados, para criar os peixes allá. Não era como nós agora somos um bocadinho mais lorpas, comemos as sardicas pequeninas, e por acaso são bem boas, mas naquele tempo eles eram proibidos, naquele tempo já, era vedado. E então levavam as sardicas para outros poços, para outros lados, onde tinham represas para criar os peixes. E a Ribeira de Angueira era um sítio de grande importância para eles. Por isto, para falar-vos um bocadinho do que temos aí. E depois temos muitos documentos. Alfredo publicou alguns deles no blog ligado a esta nossa organização, porque isto continua a pertencer aos frailes de Moreirola por muitos anos. E toda esta parte do Campo da Ribeira e que para baixo era todos eles. E a Capela de São Miguel. E a Capilha de São Miguel. São gordas aqui. A Capilha de São Miguel, na minha opinião, é uma das capilhas mais antigas da Tierra de Miranda. Se não é a mais antiga, não sei, mas é uma das mais antigas. Possivelmente onde está esta já estuvo outra irmã e esta já foi feita em Ribadez. Bom, mas dito isto não esgota o que tem que se dizer sobre Angueira. Angueira é um nome sobre o qual muito se falou e muita gente diz, e muita baboseira tem sido dita a propósito deste nome. Há uns que dizem que Angueira vem de anguileira, porque teria anguilas e tal. Essa é toda mentira. E toda mentira, e quem sabe do mirandês, sabe que a palavra anguila lê entre vocal e que nunca se cai, mantém-se. Uma das diferenças típicas do leonês e que lê nunca se cai. Portanto, Angueira era impossível que venisse de anguileira. Leite de Vasconcelos, tendo isso bem presente, deixo que venia de Anguis, que é uma colubrica de lauga, e que essa colubrica de lauga que existia no rio.
Só que Leite Vasconcelos não tinha os meios que nós temos hoje. Aquilo que ele disse é completamente falso, não tem razão de ser. Lubricas elas a muitos lados, e aqui também las há, é verdade. Mas Angueira não vendendo. E não vendendo porquê? Porque Leite Vasconcelos cometeu um erro muito grande. Foi o seguinte. A Leite Vasconcelos pensa que a terra de Angueira tirou o seu nome do rio. E essa é mentira. O que a teoria geográfica nos diz e que são as ribeiras que tiram o nome das terras. Aliás, esta ribeira, aqui chama-se a Ribeira de Angueira, mas em Sandinho chamam-lhe a Ribeira de Teixeira, por exemplo, porque passa em Teixeira. Simples chamaram assim. E noutros lados chamam-lhe a Ribeira, sim mais. Só muito mais tarde, quando se começaram a fazer mapas, e que o nome Ribeira de Angueira se divulgou. Porquê? Porque Angueira era a terra mais importante que havia por estes sítios. E por que era importante? Há uma coisa que Leite Vasconcelos não sabia, mas há muitas angueiras por todo o mundo. Por exemplo, se formos à Galícia, há muitas angueiras. E em sítios onde não há rios como Lubricas, portanto não pode venir dentro. Mas nós não precisamos de ir à Galícia. Alberto está aqui e sabe que há várias angueiras, ou angárias. Onde ir a Bragança, há um documento de 1230 e tal, não me recordo agora ao pormenor, 1230 e tal. Há um sítio em Bragança que se chama Valdálvaro. Bom, este documento fala sobre Valdálvaro. Neste tempo, Valdálvaro, que dava longe do Castilho de Bragança, um sítio a 8 km. E havia lá uma vinha. Este documento fala da doação dessa vinha. E dizia que a vinha ia até a Ingueira. Ia até a Ingueira. Já está o nome da Angueira, já desapareceu. E esta Angueira que dava onde? Que dava onde hoje os Lázaros de Bragança, tem lá o Lazareto, onde iam os tios abandonados e coisas assim do estilo, que é uma zona de cerrados, uma zona de irva, que ia ter ao Rio Sabor. Há ali uma ribeira que nasce ali ao para baixo e vai a ter ao Rio Sabor. Se formos a Deilão, entre Deilão e Petisqueira, logo a seguir a São João de Palácios, tem ali uma ribeira que se chama a Ribeira de Angueira. E ao largo dessa ribeira, dos lados, há muitos cerrados, assim a modo umas línguas de cerrados. E estes chamam os cerrados de Angueira. Cerrados de Angueira. Que vão até onde? Vão até ao Porto onde passa o rio Massanas, que acaba ali lá Angueira. Há uma terceira Angueira que também desapareceu, que quedava na zona de Argozelo, mais abaixo depois do rio Massanas também. O que então, qual é a característica própria destas terras todas? Todas elas, sem exceção, são zonas com muita alga, zonas com muita irva, zonas de terra bona. E então, o que eram as Angueiras? As Angueiras, e isto é importante se dizer, eram sítios de descanso. Reparai, a Angueira de Valdálvaro e a Angueira de Deilão quedam na via 17ª do itinerário de Antonino, que é uma via romana que vem de Braga até Astorga. Vem de Braga passando por Chaves, por Castro de Vilhanas, e depois segue por São João de Palácios e atravessa o rio Angueira, o rio Massanas Ende. Ora, o que é que acontece? As vias romanas, e quem conhece bem as vias romanas, a Chise Almendra tem estudado essas coisas, de 30 ou 40 metros, ou 30 metros não, quilómetros, tinham as mansiones. O que eram mansiones? E muito simples, e como agora nas autostradas. Aí onde meter gasolina, para parar e para comer alguma coisa. Naquele tempo, as pessoas iam com as mulas, com os cavalhos e com os carros, e iam com um carro de vacas, por exemplo. Um carro de vacas durante um dia inteiro, quanto anda? Anda 30 km, não anda mais. Ao fim, os animais estão cansados, já não aguentam. Têm que descansar. Ora, o sítio onde descansavam eram as Angueiras. Estes sítios tinham que ter características muito próprias. Tinham que ter alga, tinham que ter irva
e tinha que ter condições para os animais poderem comer e se cansarem. Porque quem fazia isto das coisas? Ou as pessoas, quando não tinham poços, não tinham pulsos, que davam lá um dia inteiro à espera para que os animais recuperassem, comissem e descansassem e depois continuavam o seu caminho, ou então tinham mudas de cavalhos e mudas de animais. Quer dizer, deixavam os animais lá, agarravam outros, continuavam com outros estes nubos e depois quando volviam para baixo tornavam-os outra vez a levar. Olha, este sítio onde nós estamos era exatamente uma dessas jangueiras. Uma dessas jangueiras e o povo cresceu aqui ao redor. E cresceu aqui ao redor em que altura? Numa altura mais ou menos entre pelo século VI, VII. Porque os romanos chamavam a estas paragens mansiones. Os visigodos chamavam-lhe angueiras. E mais tarde, já no século XII, chamavam paradas ou paradelas. Era a mesma coisa. E toda a mesma coisa. Paradas ou paradelas. É Thierry, bem-vindo. Junta-te a nós, vai ainda que comer, podes ir comendo. Estás um cachico magrito, pá. Bueno, e então, e era a mesma coisa. Mansiones, angueiras, paradas ou paradelas. Era toda a mesma coisa. Mais tarde, e há muito mais tarde, surgiram as albergarias. Ao sítios onde aparecem as bandas e tal. Nas albergarias era exatamente a mesma coisa. Eram sítios onde as pessoas paravam nos caminhos e que as pessoas podiam comer, podiam dormir, podiam descansar. Portanto, sempre houve esta necessidade que nós temos. Agora chamamos de hotéis. Angueira, porque tinha estas condições tão boas? Tinha estas condições tão boas porque passa aqui na Ribeira, de terra boa, e tinha gente. Nem gente porque alguns dos castros mais antigos, mais ricos e mais fortes que havia na Idade do Ferro eram aqui em Angueira. Nomeadamente num monte que é daqui ao frente, aqui nesta direção do meu braço, que se chama La Cocolha. Muito obrigado. La Cocolha e um dos sítios onde apareciam muitas coisas. Foi um sítio que nunca foi objeto de uma intervenção arqueológica sistemática, mas que as pessoas de Angueira, de simples andar a arar e coisas assim, iam deixando de todo. Ora, não sei se vós sabeis que quando os romanos invadiram estas coisas, e que me diz Almendra, anda sempre a dizer isso, e Iber tem razão, os romanos chegaram a todo lado. Só que tinha um problema. As pessoas que viviam quando eles chegaram estavam nos altos. E os caralhos, de vez em quando lembravam-se de mim para baixo e davam porrada. Os romanos eram apanhados à falsa fé e não gostavam. Então qual foi uma das coisas mais importantes que os romanos fizeram? Oh, meus meninos, cá para baixo. Chegaram ali arriba, desbarulharam aquela merda toda e obrigaram-os a venir para baixo e a trabalhar a terra. Porque eles não trabalhavam a terra. Para vir da recoleção e caça e tal, e essa coisa toda. Ora, e foi a partir dele que Angueira se desenvolveu. E foi Angueira que deu o nome a esta ribeira. Passou-se a chamar Ribeira de Angueira, porquê? Porque passa Angueira. E chama-se Ribeira de Teixeira porque passa em Teixeira e por anda arriba. E São Martinho de Angueira chama-se, eu sei que o São Martinho não gostam de ouvir isto, que eu vou dizer. São Martinho chama-se São Martinho de Angueira porque era uma terra que dependia de Angueira. Estava dependente de Angueira, sim, tudo dependente de Angueira. Bueno, e portanto, este é um sítio com uma história humana, o sítio onde estamos, e um sítio com uma história humana absolutamente extraordinária. O nome Angária e um nome que depois evoluiu. E no tipo do nosso Dom Santos I, havia um amposto que se chamava Amposto de Angueira. E que consistia em quê? Nas mudas de cavalhos, onde se andava de cavalhos de um lado para o outro, tinha que se mudar o cabalho, e quem alugava os cavalhos, ou as mulas, ou o que fosse, pagava um imposto pelo aluguer. E esse imposto chamava-se Imposto de Angueira. Porquê? Porque antigamente era nesses sítios onde se faziam as mudas dos animais. Portanto, estamos num sítio com muita história, num sítio muito importante, e quando os frailes de Moreirola vieram para aqui, foi um dos sítios onde eles mais assentaram e deram foral a esta terra e a outras como em Fães e Palasulo, sabem bem para onde vêm.
E pena que muitas vezes estas coisas quedam ao abandono, mas é bom não deixar esquecer estas coisas. E há aqui uma coisa aqui muito importante, que eu vou acabar já, que já está farto de ouvir. Há uma coisa aqui muito importante, que é o seguinte. Os asturianos, como vós sabeis, allá arriba nas Astúrias, dizem assim: quando os árabes vieram e invadiram a Península Ibérica, toda a gente meteu o rabo entre as pernas e escapou-se a olhar para arriba pelas Astúrias. E quedou todo desabitado. Isto é mentira. Mas depois diz a gaja, depois começou a reconquista e venimos nós com os nossos cavalos a para baixo da nossa bandeira, conquistemos todo, levemos a gente, levemos a língua, levemos essas coisas todas. Essa é uma pura mentira. Porque quando os árabes vieram e invadiram isto, eles não destruíram a gente, como se diz, esses são mitos. Eles quedaram por todo o lado, nós temos nome de mouros por todo o lado. Por que tive nestas terras? Nestas nossas terras que há a existir nessa altura, havia meia dúzia de casais coitadicos com uns rebanhicos e que não faziam mal a nada, e que continuaram, e que nada os agarrou, e era muito trabalho para os árabes estar a matar essa gente toda e a escapar com essa gente toda. Possivelmente a maioria deles nem sequer se deram de conta que havia cá árabes. Andavam pela vida deles, pelas suas canhonicas, pelas suas coisas, e mais nada. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a mantenência de nomes como Mangueira, desde o século VI até agora, não diz só este, há outros nomes, não vou agora aqui dizer quais, mas há outros nomes, mas a mantenência de nomes como Mangueira mostram que houve uma continuidade de povoamento desde o século V e VI até agora e ininterruptamente o nome não se perdeu e portanto não se perdeu o nome, não se perdeu a gente e não se perdeu a língua. Isto mostra que a língua mirandesa é uma língua também daqui, não vem fora, também cresceu aqui, fruto da gente que aqui havia, da gente que aqui se misturou com o latim e com essas coisas todas. E, portanto, nós a partir daqui podemos tirar conclusões que têm com isso. E agora, já estou com ganas de beber algo, já falei muito, mas o que eu vos quero dizer é isto, eu acredito que é importante nós estudarmos a toponímia, não só para saber o significado das palavras, mas para saber a história das palavras. Porque estas terras eram terras humildes e passaram por aqui os frades e deixaram os documentos. Mas na maioria das terras não deixaram documentos. E depois dizem assim as pessoas: esta é uma terrica tão pequenina que nem história tem. O que é verdade é que onde há pessoas, há história. Onde há pessoas, há história. E essa história, mesmo que não tenha reis, nem príncipes, nem gajos que só sabiam fazer guerras e cobraram impostos, essa que era a verdade. Tem gente, e gente digna, gente que viveu aqui, que aguentou isto e essa coisa toda. E a gente que são os nossos antepassados, e a nossa gente. E quando nós começamos a pensar nestas coisas e a vê-las com olhos de ver, as coisas ganham outro sentido, ganham outro significado. E é por isso que as coisas que nós hoje fazemos são coisas que vêm de há séculos. E atos tão pequenos como expressões destas, a juntar-se, falar a mirandês, entender-se entre elas, etc., são atos de resistência. São atos de resistência muito importantes. E é por coisas como estas que o mundo vai andando. Porque senão somos todos igualados, estamos todos armados, todos iguais, falamos todos a mesma coisa e este não tem sentido nenhum. O que é engraçado é que somos todos diferentes, isso é importante. E portanto, ter esta noção da nossa história e da gente que la trouxe até aqui e que trouxe as tradições, como diz a Anabela, que trouxe a língua, que trouxe o cultivo das terras, que trouxe estas coisas todas. Os molinos, por exemplo, este documento de Dom Afonso Henriques fala em 4 molinos. Possivelmente o molino da senhora era um deles. Portanto, estas são coisas que vêm há muito tempo. E agora pergunto-vos eu, quanta gente que há destes 5 anos passou por aqui para que nós pudéssemos estar aqui a gozar o que estamos a gozar? Cintos e cintos e milhos de pessoas. E quando começamos a passar nestas coisas, nós temos que ter respeito. Estás a ver? E por isso, partilhamos que aqui o respeito já um bocado.